Mais uma vez, boa noite. Hoje nós estamos lidando com esse microfone aqui, que tá uma briga, rapaz. Mas vai dar certo. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos no livro de Josué. Nós estudamos até domingo passado, não? Foi domingo passado que eu encerrei? Não estou lembrado agora. Domingo passado eu preguei? Foi o pastor Cleito. Nossa, travou minha mente agora. Mas nós encerramos a carta do apóstolo Tiago e agora nós vamos iniciar essa nova série de estudos, sermões expositivos nesse livro de Josué. Esse livro é muito importante, especialmente para o povo judeu, para a cultura judaica, pois ele contém um relato de... Você vai para lá ou você vai ficar aqui? Então tá bom. Ele contém um relato de como Deus deu ao povo de Israel a posse da terra prometida. Nós não temos como afirmar quem é o autor desse livro, do livro de Josué. Existem, assim, várias teorias, né? Os estudiosos vão e pensam a respeito de quem escreveu. Mas, possivelmente, tendo em vista que tem algumas dinâmicas dentro do livro de Josué que apontam que ele foi escrito gerações mais tarde da sua morte. Nós temos uma frase bastante conhecida que é até hoje, né? Então até hoje isso acontece em Israel, até hoje existe esse monumento em Israel. Nós vamos ver ao longo da carta que é frequentemente usada essas duas palavras. Isso denota que ele foi escrito gerações mais tarde. Também nós temos uma menção no capítulo 10 de Josué, versículo 13, ao livro dos justos. E esse livro dos justos, ele também é mencionado em 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 18, quando Davi faz uma canção, uma poesia fúnebre por causa da morte de Saul e Jonatas. E aí é mencionado também esse livro dos justos. E isso corrobora ainda mais, é um indicativo de que provavelmente ele não foi escrito por Josué, foi escrito gerações mais tarde. Existem alguns estudiosos que supõem que de ou Deuteronômio inteiro, ou metade de Deuteronômio até o livro de 2 Reis, foi feita uma revisão de todos esses livros durante o período em que o povo estava exilado na Babilônia. E tendo feito essa revisão, muitos elementos que estão em Josué corroboram para que tenha sido escrito de fato muito próximo ali do período do exílio da Babilônica. Mas isso é só uma especulação, porque nós não temos como afirmar se foi, se não foi, quando foi escrito, por quem foi, tá? Então, o que nós temos por certeza a respeito desse livro? Que o relato que nós temos nele é verdadeiro e é muito importante para o povo de Deus. Esse relato, ele é reconhecido como divinamente inspirado por Deus. Josué faz parte do cânon bíblico, ou seja, o grupo de livros de Gênesis e Apocalipse, conforme você pode ter na sua Bíblia hoje, Josué faz parte desse grupo, porque nele contém características de um livro inspirado por Deus. Tá? Mas, como eu disse, esse livro ele apresenta um relato de como que Israel tomou posse da terra prometida. Ele conta um relato de como que essa terra também foi repartida. E isso é algo muito significativo. Tá? E também ele apresenta como que é feita a transição da liderança de Moisés para a liderança de Josué. O livro carrega o nome desse personagem, Josué. Ele é o personagem central usado por Deus para conduzir o povo, e todo o relato do livro gira em torno dessa liderança. Tá? Então, quem é esse Josué? Josué
ele é da tribo de Efraim, e a primeira vez em que ele é citado na Bíblia foi antes mesmo de Deus dar a lei a Moisés. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, antes de chegar no Monte Sinai, quando os amalequitas desceram para atacar Israel covardemente no meio do deserto, de uma forma que Israel estava indefeso, eles vieram para aniquilar o povo de Israel. Josué, então, ele é mencionado, ele é escolhido. Moisés coloca ele para liderar o exército do povo de Deus, para defender-se do ataque dos amalequitas. E já nessa primeira batalha, Josué, ele aprende uma lição valiosíssima, que vai ser muito importante para o sucesso da sua liderança, como nós veremos a partir de hoje. Ele vê Moisés com as mãos levantadas, e enquanto as suas mãos permanecem levantadas, o Senhor faz prevalecer o povo de Israel. Quando as mãos de Moisés cansam, então o povo começa a recuar e perder forças na batalha. Então Arão e Hur, tem aquela cena icônica que eles sobem, sentam Moisés numa pedra, e eles seguram as mãos de Moisés, e o Senhor então dá a vitória. O que Josué aprendeu com isso? Que a vitória, o sucesso das suas batalhas não vem dele, não vem do homem, mas vem do Senhor. De nascimento, o nome desse personagem não era Josué. Alguém sabe qual que era o nome desse personagem? O nome dele era Oséias. E Oséias significa salvação. Esse é o significado do nome de Oséias. Mas depois, Moisés muda o nome de Oséias para Josué, e o significado é Jeová é a salvação. O Senhor é a salvação. Isso é muito propício, pois, conforme nós vamos ver, lendo esse livro, que a vitória e o sucesso de Josué dependia de um verdadeiro Salvador, que não era ele. Salvador que é o nosso Deus. Então, esse nome era um lembrete de quem realmente é o Salvador. Mas aqui nós vemos também que o significado do nome do Senhor Jesus é o mesmo. Então, o nome de Jesus e o nome de Josué é o mesmo nome. Por que então nós lemos Jesus e não lemos Josué? Por causa da transliteração. Então, o nome Josué é um nome no hebraico. E o nome Jesus é a transliteração para o grego. Tá? E aí, eu estou falando isso de forma transliterada já para o português, né? Então fica uma salada, mas eu entendo que vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. E é muito propício ele receber esse nome, pois ele estaria executando uma última etapa de salvação para o povo de Israel. Salvação do Egito, salvação no deserto, assim como Jesus, de forma muito superior, é claro, ele nos liberta da escravidão do pecado e do deserto deste mundo maligno. A escolha de Josué como líder que conduziria Israel na posse da terra não aconteceu logo após a morte de Moisés. Muito pelo contrário, ao longo da narrativa da jornada de Israel no deserto, nós vemos Josué servindo ao Senhor. E ele fazia isto servindo Moisés. Ele servia ao Senhor sendo auxiliar de Moisés, servindo ao povo de Israel, e isso é muito bonito de nós observar na atitude de Josué. Se você tiver curiosidade, nós vamos estudar o livro de Josué, mas como temos muitos relatos de Josué antes, leia lá Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver muita coisa a respeito desse personagem. Como auxiliar de Moisés, Josué acompanhou Moisés quando ele subiu no Sinai para receber a lei do Senhor. E depois nós vemos o mesmo texto bíblico relatando que ele desceu com Moisés. E tudo isso indica que ele esperou ali 40 dias. Vocês lembram que Moisés subiu para receber a lei? E ele ficou lá em cima 40 dias. Nesses 40 dias lá embaixo aconteceu uma bagunça, que o povo fez um bezerro de ouro e uma loucura. O Senhor queria apagar o povo da face da terra, queria fazer de Moisés uma nação, Moisés interviu.
Então Moisés subiu, ficou 40 dias, e quando ele desceu, ele encontrou com Josué no mesmo ponto em que eles tinham se separado, e os dois desceram juntos. Nós vemos também que ele residiu, Josué, ele morava na tenda da reunião, que era o lugar onde Moisés conversava face a face com Deus. Em alguns textos deixa até um indicativo de que ele, em algum momento, presenciava essas conversas de Moisés com Deus. Quando Israel saiu do Egito, depois de um período de pouco menos de 3 meses, Josué, ele era líder de sua tribo, e ele foi enviado junto com outros 11 espias para sondar a terra. No retorno, seu relatório, juntamente com o relatório de Caleb, era um relatório muito positivo. Ele voltou tomado de alegria e de esperança. Ele não se preocupou com os gigantes que tinham na terra. Ele não se preocupou com as muralhas que eles teriam que transpor. Ele não se preocupou com as dificuldades das batalhas que eles precisariam colocar. Qual a estratégia? Como vamos fazer? Ele só olhou para aquilo que ele tanto esperava, que era a promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel. Moisés, os cachos de uva não dá para 2 homens abraçar, é muito grande. A bênção é muito grande, nós precisamos entrar agora. Mas o ânimo dele e o ânimo de Caleb foi frustrado, porque os outros 11 incrédulos estavam preocupados com os gigantes, com as muralhas, com as dificuldades. E se o Senhor não salvasse Josué e Caleb, eles seriam apedrejados pela congregação de Israel. Qual que é o resultado disto? O resultado é que o Senhor falou, o Senhor matou aqueles 10 espias, e o Senhor falou, agora vocês virem as costas para o deserto, voltem para o deserto, e vocês vão andar de forma errante por 40 anos, até que eu elimine todos os que são mais velhos do que 20 anos do povo de Israel. Eles voltaram, por 40 anos, peregrinaram pelo deserto. Aqui fica uma reflexão muito importante para nós. Vocês já pararam para pensar que os poucos que tinham esperança e confiança de tomar posse da terra tiveram que também peregrinar por 40 anos no deserto, junto com os demais incrédulos? Já parou para imaginar o que seria você, sabendo que a vitória está nas mãos porque não depende de você, sabendo que a bênção é grande porque o Senhor a deu a você, mas por conta de alguns incrédulos, você ter que pagar o mesmo preço. Voltar para o deserto, enfrentar a sequidão do deserto e toda a dificuldade da jornada. Mas eles perseveraram, continuaram firmes na esperança de receber as promessas do Senhor. E isso diz muito para nós hoje em dia. Nós vivemos em um mundo que ele jaz no maligno. Esse mundo ele está contra o fluxo de Deus. O mal, o pecado se manifesta de forma escancarada. A justiça ela tem sido negligenciada, especialmente no país em que nós estamos vivendo. E outros países nós vemos enfrentar as mesmas dificuldades. E o pecado ele acaba se multiplicando a cada dia, nós vemos isso aos nossos olhos. Mas esse texto nos encoraja. O livro de Josué nos encoraja. A narrativa do Êxodo nos encoraja. Porque nós podemos continuar firmes na esperança das promessas do Senhor. Ainda que durante essa jornada, nesse deserto em que nós vivemos, este mundo caído, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós devemos guardar fervorosamente a palavra do Senhor. Nós temos o dever de compartilhar a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Essa mensagem traz esperança a todo pecador arrependido. Após 40 anos no deserto, Deus então indica Josué como sucessor de Moisés. E Moisés impõe as mãos sobre ele e o exorta. Traz para ele diversas advertências. E logo em seguida, ele presencia Deus falando com Moisés a respeito do povo
que iria conquistar a terra. E o que Deus diz é que este povo, mais tarde, iria se prostituir após outros deuses, iria seguir os mesmos costumes das demais nações idólatras. Quando Moisés recebe essa mensagem do Senhor, ele escreve isso em forma de poesia, um cântico, e ele recita isso para Israel. E logo depois nós vemos então já o relato da morte de Moisés, ficando Josué em seu lugar. Deuteronômio termina com o relato da morte de Moisés. E também com uma importante transição, né? Que é a liderança de um para o outro. O espírito de Josué, está escrito no finalzinho de Deuteronômio, que ele era um espírito cheio de sabedoria. E Moisés havia imposto as mãos sobre ele, e esse era o motivo pelo qual ele era cheio de sabedoria. É isso que o texto nos diz. E deste modo, então, vendo essa sabedoria, o povo deu ouvidos a Josué. Mas agora imagine que você nasceu escravo e que era obrigado a obedecer ordens. Mas depois, você e todo o povo, o seu povo, é liberto da escravidão. E junto com este povo, vocês passam 40 anos caminhando por um deserto. E durante todos esses anos, você está acostumado a agir sob liderança. Alguém lidera e você toma as atitudes com base nas decisões dessa liderança. Uma liderança de Moisés, que no caso, de fato, era orientada por Deus. É verdade que essa liderança de Moisés, em certa ocasião, ele pecou, né? O Senhor tinha dado uma ordem para ele, ele deveria obedecer exatamente como o Senhor havia dito, mas ele, com ira, não glorificou a Deus diante da rocha que está em Horebe. Mas ainda assim, esse homem, Josué, viu Moisés obedecendo às ordens de Deus. O livro de Deuteronômio termina dizendo que depois de Moisés, não houve profeta igual ou semelhante a ele. Uau! Diante desse cenário, impactado pela morte do maior líder humano que eles poderiam ter, não houve homem semelhante a Moisés, profeta semelhante a Moisés. Josué se vê tendo que assumir o posto de liderança no lugar desse homem e conduzir uma nação inteira. Mas como nós veremos, uma liderança que é, na verdade, um reflexo de obediência ao Senhor, é a melhor coisa que pode acontecer ao povo, inclusive para o próprio líder. Então hoje nós vamos iniciar o estudo em Josué, lendo o capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Se você já está com a sua Bíblia aberta, faremos a leitura desses versículos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei?
seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus começa falando com Josué. Deus é o autor da história. Nesses 2 primeiros versículos, ele fala com Josué. Nós vemos como Deus é o dono de tudo. Ele planejou colocar tudo em prática. E ele coloca. E diante dessa grande verdade, nós vemos que este Deus, o autor da história, ele está agindo e movendo o curso de tudo. Então, sempre que algo está para ser colocado em ação e que pertence ao plano de Deus, nós veremos Deus dando a direção, tomando o controle. Perceba que quando o primeiro casal pecou, Deus veio. E no meio das sentenças e no meio das maldições, ele startou o plano de redenção. Quando ele disse para Eva, no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, existe esperança para você, Eva. São as minhas palavras, né? Pois você terá filhos. E um dia, no meio da tua descendência, surgirá um que vencerá a serpente que te derrotou. Deus também veio a Noé para salvar a casa de Noé e também para salvar a humanidade que viria depois, pois Deus tinha plano de destruir toda aquela geração perversa dos dias de Noé através do dilúvio. Deus também veio até Abraão e fez promessas a Abraão. E Deus prometeu que aquele homem velho, marido de uma mulher estéril, seria o pai de uma grande nação. E que essa nação carregaria o seu nome. E que essa nação seria um exemplo para as demais nações. E que nele seriam benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Ele veio até Jacó, ele veio até José, depois ele veio até Moisés, e agora então ele vem até Josué. É fundamental que Deus viesse, pois conforme nós vamos percebendo nas palavras do Senhor, Josué, apesar de sempre muito disposto, apesar de sempre muito corajoso, ele estava sentindo muito a morte de Moisés. E possivelmente ele estava um tanto quanto atemorizado diante da missão que ele tinha pela frente. O Senhor inicia com ele tratando com duras verdades e de uma forma muito direta. Você já parou para chegar em alguém e pensar e falar, alguém que acabou de perder uma pessoa muito querida, que ele era muito próximo, falou assim, fulano de tal morreu. É assim que o Senhor começa. Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Esse primeiro versículo, Josué é chamado de, versículo 1 aqui, ele é chamado de auxiliar de Moisés. E Deus está prestes então a virar essa chave, de modo a revestir Josué daquilo que era necessário para liderar o povo de Deus. Para que nos versículos finais deste mesmo livro, Josué fosse chamado assim, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Primeiro versículo, auxiliar de Moisés. No último versículo, servo do Senhor. 40 anos antes, Josué estava acampado naquele mesmo lugar. Ele era mais jovem, estava cheio de esperança, mas por causa da incredulidade do povo, eles tiveram que voltar para o deserto e caminhar de forma errante durante todo esse tempo. E eles passaram por inúmeras dificuldades. Agora, este povo estava acampado e com ele não eram as mesmas pessoas da primeira oportunidade. Agora a nação é diferente. A nação está mais unida, a nação está mais forte. E quem os liderou por 40 anos não estava mais ali. Mas Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida, por causa daquele pecado de não ter glorificado a Deus diante da rocha que está em Horebe. Moisés morreu, mas os planos de Deus para Israel continuavam o mesmo, apesar da morte de Moisés. Então as palavras do Senhor vêm a Josué de forma a animá-lo diante de algo que ele esteve esperando por todos esses 40 anos. Então, tendo esse pano de fundo, imagine a voz de Deus dizendo,
prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. O que mais poderia encerrar o luto de alguém, botar fora o temor, restaurar a esperança, trazer a alegria de volta, do que uma frase: prepare-se agora, porque a minha promessa vai se cumprir para você e para todo Israel. Nós também, no mundo em que vivemos hoje, podemos passar dias de abatimento. E até mesmo nós podemos sentir muito medo por conta das diversas circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida. Essas diversas provações podem minguar a nossa esperança. Nós podemos pensar que Deus está distante, que a nossa vitória final está distante. Podemos pensar que Jesus não está mais aqui porque Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. Mas nós não podemos esquecer o que nós estudamos na carta em Tiago, que a vinda do Senhor, ela é próxima, ela é iminente. E isso não significa que ela vai acontecer semana que vem, mês que vem. Não tem um tempo determinado para a sua vinda, ela é próxima. Diante dessa grande verdade, nós precisamos considerar que até que Jesus volte, até que Ele venha, nós não estamos sozinhos. O nosso Deus é um Deus trino. E da mesma forma que o Senhor Jesus, a pessoa do Filho, o Deus Filho, esteve presente com os apóstolos, nós também temos a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. E nós não podemos deixar esta verdade pequena. Nós não podemos diminuir, menosprezar o que isto realmente significa para nós. Mas nós devemos descansar nisto. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu chamo vocês a prestarem atenção nisso, porque você precisa viver de forma convicta e confiante nessa verdade de que Ele, o nosso Deus, está presente. Apesar de que aos teus olhos, muitas vezes as coisas não estão no lugar, mas Deus está ciente de todas as circunstâncias de nossas vidas. Ele é soberano. Está tudo sob o controle dele. O Espírito Santo, ele está presente aqui. Agora. Ele esteve presente conosco o dia inteiro. Ele nos acompanhou no caminho para cá. Ele nos acompanhará no caminho de volta para casa. Ele passará a noite conosco. Passará a manhã conosco. E o resto de nossas vidas conosco. Então, como que diante dessa grande verdade nós podemos viver angustiado? Como que nós podemos viver atemorizado? Se você está angustiado e atemorizado, você só tem que lembrar que o Espírito Santo está com você no momento em que você dobrar o joelho e clamar a Ele para que Ele restaure a paz no seu coração. Restaurar a paz no seu coração nem sempre é fazer o que você precisa, mas é fazer você entender a vontade dele em sua vida. Então, à luz dessa verdade, pregue o Evangelho. Não temos homens. Seja corajoso. Fale da verdade que liberta, ainda que essa verdade lhe custe cadeias materiais. Você estará preso materialmente, mas a tua alma, o teu espírito estará livre. E o que você prega tem poder de libertar outros que estão presos no reino da morte. Como que nós podemos descansar nisto? Como que eu posso olhar para isso e descansar de fato nessa grande verdade? Assim como Deus diz a Josué, que é Ele quem daria ao povo de Israel a vitória, nós também podemos descansar em Cristo. Pois Ele nos prometeu uma vitória que Ele já conquistou no duro madeiro da cruz. Versículos 3 e 4, o Senhor reforça as promessas que Ele fez ao seu povo. E essa promessa começou sendo feita ao patriarca Abraão, na primeira ocasião, chamado de Abrão. Depois ele fez a mesma promessa a Isaac, depois ele fez a mesma promessa a Jacó, onde o seu nome então foi mudado para Israel. E essa promessa estava tão firme aos olhos dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, que quando José estava prestes a morrer, 400 anos antes, ele diz:
No dia em que saírem dessa terra, levem os meus ossos e enterrem na terra em que Deus nos dará. É muito importante nós reforçar das promessas de Deus. Porque assim como Deus reforçou estas promessas a Moisés quando ele estava liderando o povo, Moisés repetiu essas promessas ao povo de Israel, também era importante para Josué que ele recebesse a mesma reafirmação dessas promessas. Só que desta vez, essas promessas estão prestes a acontecer. A distância é o cruzar de um rio. Versículos 5 e 6. Depois de confirmar todas as promessas à nação de Israel, o Senhor então agora se volta à pessoa individual de Josué, que foi a pessoa que ele escolheu para liderar o povo. Josué caminhou com Moisés, auxiliou Moisés e presenciou muito mais coisas do que todo o restante do povo. Já parou para pensar? Tipo Pedro, sabe o Pedro de Cristo? Era Josué de Moisés. Ele subiu no Monte Sinai, quando Moisés foi receber a lei, lembram que eu falei no início? E depois, quando Moisés desceu, encontrou ele no mesmo lugar e eles desceram, Josué ficou lá 40 dias esperando Moisés. Ele muitas vezes presenciava as conversas de Moisés com Deus na tenda da reunião, onde ele mesmo morava. E em sua primeira batalha como general, ele viu a vitória acontecendo porque Moisés estava com as mãos levantadas, e então Deus deu vitória contra os amalequitas. Ele presenciou Deus cuidando, sendo zeloso da pessoa de Moisés. Quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés, a ira de Deus se acendeu, chamou eles para dentro da tenda, e o Senhor feriu Miriam de lepra. Ele viu Deus cuidando de Moisés e protegendo a honra daquele homem. E agora Josué escuta da boca do próprio Deus, que fez tudo isso a Moisés e muito mais do que eu relatei aqui. Ele escuta Deus dizendo assim: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Uau! Eu aposto que muitas pessoas gostariam de receber uma promessa destas. E é muito comum se pensar que aqui se trata de uma promessa apenas pessoal, cujo benefício viesse visando apenas a pessoa de Josué. Mas não é isso. Deus está tratando do ministério de Josué. A liderança dele seria individual, porém, uma liderança subordinada ao Senhor. E também uma liderança em favor do seu povo. Com base no que nós lemos aqui no versículo 6, nós também podemos descansar. Nós também podemos nos alegrar. E assim como Josué, nós somos chamados a ser fortes e corajosos. Pois Deus é fiel por sua palavra, Deus é zeloso de suas promessas. Preste atenção nisso, bastante atenção. O chamado para ser forte e corajoso está no fato de que, apesar de o povo de Israel ter que cruzar o Jordão, tomar posse da cidade, a garantia da vitória não estava na atitude de Israel, mas sim no próprio Senhor, que por sua própria vontade prometeu dar vitória àquele povo. Prometeu dar uma terra onde eles pudessem viver na presença do Senhor. Assim também nós podemos ser fortes e corajosos. Cada um de nós aqui, sem exceção, pois a vitória não está naquilo que fazemos, mas no Senhor que venceu todas as coisas em sua morte vicária sobre a cruz. Apesar de que você e eu precisemos caminhar neste deserto, lutar contra o pecado, obedecer os mandamentos, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, buscar ser cada vez mais parecido com o Mestre, nossa vitória não está nestas coisas. Nossa vitória está em Cristo, porque Ele nos prometeu uma vida eterna na sua presença. Meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos exercitar esse chamado, um chamado a ser forte, um chamado a ser corajoso, pois o caminho para a vitória não permite a incredulidade. Mas como que eu posso ser forte? Como que eu posso ser corajoso?
as pessoas erram em pensar que precisam ser fortes e corajosas em si mesmas. O chamado aqui é um chamado a uma promessa da fé. Ou seja, forte e corajoso na pessoa de Cristo. Deus não está dizendo que você e eu precisamos encontrar forças em nós mesmos. Deus não está dizendo que nós precisamos de alguma forma tirar forças e coragem de onde não existe. Nada disso. Ele está dizendo que ao olhar para Cristo, para a sua obra de redenção, para as suas promessas, nós então encontramos força e coragem naquele que é o forte, o corajoso. Então guardem isto. É possível ser forte e corajoso por meio da fé que há em Cristo Jesus. Versículos de 7 a 9. É um trecho onde Deus coloca uma condicional, ou seja, uma condição para que Josué tivesse sucesso na sua missão. Para que Josué então visse o cumprimento das promessas. O chamado a ser forte e corajoso, ao mesmo tempo que é um chamado para viver a fé, praticar a fé nas promessas que recebemos, e que no caso do povo de Israel recebeu, ele também é um chamado a sermos obedientes aos mandamentos. Versículo 7, Deus repete a Josué que ele deve ser forte. Só que, desta vez, o motivo está no fato de que ele precisa ser cuidadoso em fazer tudo o que está na lei ordenada por Moisés. Ele deve obedecer sem desviar. Para que não haja desvio, então ele precisa ser forte e corajoso. O mundo que nós vivemos, ele segue aquele fluxo contrário ao de Deus. Então, desde que o pecado entrou no mundo, é dessa forma. Então, deste modo, nós precisamos ter força e coragem para esperar, para confiar nas promessas do Senhor, mas também é preciso ter força e coragem para ser fiel aos mandamentos do Senhor. A segunda seção desse versículo 7, Deus então coloca qual é a condição para o sucesso da missão. Para que Josué fosse bem-sucedido na missão, ele não poderia desviar da lei do Senhor. Perceba que as pessoas que se denominam evangélicos hoje em dia se apropriam deste versículo para pregar que se você é fiel aos mandamentos, a sua vida particular será bem-sucedida. No entanto, isso não é verdade. Deus não está falando de sucesso material aqui. Deus não está falando de sucesso pessoal aqui. Não se trata de sucesso profissional, financeiro ou qualquer outra coisa. Ele está tratando da missão, do desfrutar da promessa, do tomar posse da promessa de Deus. Para o povo de Israel, significava entrar na terra. Isso significa que, para que pudessem receber o que Deus estava prestes a dar, eles principalmente precisavam permanecer firme e fiel à lei do Senhor, especialmente a pessoa de Josué, que era com quem Deus estava falando aqui. E isso fala com os líderes da nossa igreja também. Eles precisam ser fiéis à lei de Deus. Se eles forem fiéis, eles conduzirão o povo de forma fiel. Então, para Israel não existiria sucesso em tomar posse da terra prometida se eles porventura se desviassem da lei do Senhor. Para nós, também não há vida eterna em Cristo se nos desviarmos do caminho do Senhor. Aí fica aquela pergunta, isso significa então que existe perda de salvação? De forma alguma. Isto apenas reforça que uma fé que não persevera não é fé. Uma fé que se desvia dos mandamentos do Senhor não é fé. Tudo isso é a continuação do chamado de que precisamos considerar em nossas vidas, nossas atitudes, nossa firmeza, nossa força, coragem, mesmo diante de um mundo corrupto, mesmo diante de um mundo pecaminoso ao extremo, nós não podemos praticar uma fé fraca. Nós não podemos viver uma fé que oscila. Isso não é fé. Uma fé que se desvia, uma fé que escolhe qual mandamento vai obedecer.
ou qual é o momento propício para obedecer a um mandamento. Isso não é fé. A nossa fé precisa ser firme, forte, cheia de coragem, cheia de ousadia. Deve ser uma fé obediente, submissa, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer momento. Versículo 8 se estende. O Senhor pega esse chamado e estende ele, aplicando a uma forma de permanecer fiel e corajoso. Como permanecer fiel e corajoso? Então ele diz para Josué: não cesse de falar do livro da lei. Josué devia então meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É um eco do Salmo 1, né? Ou o Salmo 1 é um eco de Josué, acho que é mais fácil, né? Isso não só reforça o chamado anterior, mas revela algo sobre Deus e o que Deus espera daqueles que são seus eleitos. Para que você tenha o cuidado. Por que você deve agir dessa forma? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então você prosperará e será bem-sucedido. O Senhor Jesus repreendeu os religiosos da época dizendo que eles erravam por não conhecer as Escrituras e o que nela estava escrito a respeito dele. Nós, igualmente, somos chamados a não cessar, a não parar de falar da palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, falar da palavra do Senhor é uma ordem, é um dever, é uma obrigação. E não somente isso, nós devemos meditar na palavra do Senhor o tempo todo. Esta palavra meditar, no idioma em que foi escrito, significa considerar, ponderar, pesar. Tem um significado de discutir internamente com os seus pensamentos. Então nós devemos meditar, levar a palavra de Deus para dentro do nosso ser e discutir com os nossos pensamentos, com aquilo que nós consideramos verdade, para ver se a palavra de Deus corrige ou abençoa o que estamos pensando. Agora, isso significa que ler a Bíblia é muito bom, mas nós devemos ir além de ler a Bíblia. Nós devemos ler e pesar o que ela diz com as nossas ações. Nós devemos debater com os nossos pensamentos usando a palavra de Deus em busca do quê? Para quê? Qual é a vontade de Deus? Para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito na palavra do Senhor. Isso significa dizer que nós escolhemos, não somos nós, quem escolhemos qual é o mandamento, qual é a porção da palavra que nós vamos obedecer. Quando eu pego a palavra de Deus e levo ela para o interior do meu ser, e eu debato comigo mesmo usando a palavra de Deus, eu estou dizendo, não sou eu quem estou no controle, não sou eu quem dito as regras, não sou eu que escolho quais mandamentos obedecer, é a palavra de Deus que tem autoridade sobre os meus pensamentos. Como que nós podemos saber disto? Conhecendo, então, as Escrituras. Qual é a vontade de Deus? Conheça as Escrituras. Nela nós encontramos o que diz a respeito da vontade de Deus. Como que nós, então, podemos conhecer, meditando na palavra de Deus, se nós não falarmos dela, se nós não meditarmos nela, se nós não tivermos contato com ela, se nós não estudarmos ela? Esse é o nosso dever. E Deus está dando um segredo de mão cheia para Josué, e esse segredo se estende a nós aqui hoje. Como você pode viver a presença de Deus? Como que você pode ser forte? Como que você pode ser corajoso? Como que você pode ser resiliente, perseverante? Obedecendo a palavra de Deus. E como você vai fazer isso? Conhecendo a verdade. Precisamos reconhecer que nós meditamos muito pouco na palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos mais focados em nós mesmos do que na vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos mais envolvidos com as coisas desta vida, ao invés de estar mais envolvidos com as coisas do reino de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Isso foi o Senhor Jesus quem disse. Em outra parte, também, o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se resumir apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Portanto, eu digo que nós devemos viver e praticar uma palavra, praticar uma fé viva. Nós devemos viver de modo digno do nosso chamado. Não podemos nos permitir viver um cristianismo fraco, frouxo, egoísta, vaidoso, que se contenta apenas com o leite, sem buscar a comida sólida. O apóstolo Paulo diz para aqueles que precisam ser tratados com leite, e ao invés de buscar a comida sólida, que eles eram carnais, que eles não eram espirituais. São crentes fracos e dignos de repreensão. É isso que o apóstolo Paulo diz. E eu te convido então a meditar nisso. Pegue essa verdade e discuta internamente consigo mesmo, usando a verdade da palavra de Deus. Pese esta verdade em contraste com a realidade que você tem vivido. E se você perceber que o teu cristianismo é um cristianismo irrefletido, e que de certo modo você não está falando e não está meditando na palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, que está presente entre nós e com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus eu te chamo ao arrependimento. Eu te chamo a abandonar esse modo fraco de viver o Evangelho e passe a viver o Evangelho cheio de fé, cheio de força, cheio de coragem. E se você conhece alguém que vive um evangelho fraco, sem força, uma fé que vacila e que oscila, que você seja poderoso em conhecer as Escrituras, para que você fale dela, para que você seja corajoso, ousado e forte para falar dela. Às vezes isto vai te custar tudo. Às vezes isto vai te levar a perder tudo. Igual o apóstolo Paulo. Mas seja corajoso. As instruções finais do versículo 9 apenas reforçam todo este encorajamento. Deus diz para Josué: não foi isto que eu te ordenei? Deus pergunta para ele: não foi isto que eu te ordenei? Josué já havia recebido essas instruções de Moisés, mas por algum motivo o Senhor precisou chamar a atenção dele. Talvez nós aqui também, por algum motivo, estamos precisando dessa exortação. Pois quando nós entendemos o Evangelho, quando Deus abriu os olhos para o seu mistério escondido, quando nós então cremos em Cristo Jesus, nesta ocasião tão maravilhosa de nossas vidas, para cada um de nós aqui foi um momento mais extraordinário de nossas vidas, foi conhecer a Cristo e crer nele. Não foi isso que ele nos ordenou? Não foi isto? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu virei as costas para tudo que eu era, para tudo que eu tinha. Negar a si mesmo é difícil. Muitas vezes você perde aquilo que você tem tanto prestígio. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então somente seja forte, corajoso, tenha fé no Senhor. Entregue a Ele a vida, toda a vida, não só parte dela. Entrega ao Senhor todo o teu corpo e não somente parte dele. Entrega ao Senhor todo o teu tempo e não só uma fração dele. Entrega ao Senhor toda a tua confiança e não só uma parte dela. Seja forte,
Seja corajoso. Entregue-se ao Senhor. Espere somente no Senhor. Deus reforça o chamado para ser forte e corajoso, a não ter medo, a não ficar assustado. E como nós já dissemos anteriormente, esse chamado não diz respeito ao que precisamos encontrar em nós mesmos. Ou seja, não é de alguma forma tirar de onde não tem, mas é um chamado a praticar a fé. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu repito essa sentença, ela não é uma promessa que visa um benefício pessoal, individual, mas ela é uma promessa que tem o objetivo de alcançar toda a congregação. Assim como os pés de Josué deveriam caminhar em fidelidade à palavra de Deus, porque ele deveria liderar toda a congregação de Israel, assim também nós devemos caminhar em fidelidade à palavra de Deus, enquanto nós somos o corpo de Cristo, aqui em Araucária. Se nesta caminhada Deus quiser lhe fazer coisas que vão tornar você bem-sucedido, você deverá então servir ao Senhor com as bênçãos que Deus te der. Mas este não deve ser o alvo principal da tua busca. Este não deve ser o teu alvo principal da tua luta. O que te levanta de manhã, o que te deita à noite, o que te coloca de joelho, o que te leva para a palavra. O motivo da tua luta deve ser caminhar com o povo em obediência à palavra de Deus. Deve ser forte, corajoso para pregar o evangelho para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, para a tua família. Deve ser praticar o evangelho, para que as pessoas orem e falem, o que ele prega, ele está vivendo. Isso não é impossível. Não é impossível porque não depende de nós, mas depende do Senhor. Tem fé no Senhor? Então você tem força, tem coragem. Só precisa se entregar. Diante de tudo que nós ouvimos hoje, saia daqui hoje comprometido com a missão. Reconheça que apesar de ter que passar o Jordão, ou seja, de conquistar, de agir, entenda que a vitória não está no que você faz, não está no cruzar o Jordão, não estava no trocar das trombetas, está sempre no Senhor. Não estava no braço de Moisés, estava no Senhor. Seja forte e corajoso, seja corajosa, sabendo que esse chamado não é um chamado vago, não é um chamado vazio, no sentido de que você precisa buscar uma força interior, achar uma força e uma coragem que já tem aí dentro de você. Nada disto. Esse é um chamado a praticar um domínio da fé que você afirma ter. Você tem fé? Você crê em Cristo? Então domine isto. Porque você crê em Cristo, você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então não tema, não se assombre, mas seja forte e corajoso. Obedeça a palavra. Lembre-se que obedecer a palavra de Deus, para isso você precisa conhecê-la. Para conhecê-la, você precisa ler, estudar e falar e meditar nela. Não adianta ler e não pegar ela e colocar aqui dentro e falar como eu estou vivendo à luz do que eu estou lendo. Como eu estou praticando o que eu estou lendo. Como eu falo do que eu estou lendo. Não se esqueça que meditar na palavra é conflitar com o teu interior as verdades das Escrituras. Prosperidade, sucesso, a vitória, as bênçãos do Senhor, a comunhão com Cristo, não está numa vida vazia, não está numa vida egoísta e autocentrada. A nossa vitória está em Cristo, está na submissão à sua palavra. Josué foi encorajado pelo próprio Deus. E hoje, estudando esta palavra, nós também somos encorajados a viver o Evangelho na sua plenitude. O mundo hoje vive um Evangelho fraco, um Evangelho morno. E o que Deus faz com o Evangelho morno? O que Deus faz com crentes morno? Ele vomita da sua boca. E no último dia vai estar cheio de crente morno dizendo, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, apartai de mim que eu não te conheço. Sabe quem Deus conhece? Aqueles que internalizam a palavra.
Que Deus nos abençoe a chegar a dizer: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça. Pela graça que nos revela a verdade, o mistério da tua palavra. Aquilo que nós lemos, que o Senhor tem nos dado a graça de ter em nossas mãos, que ao longo da história foi perseguido, que os governos, imperadores e domínios tentaram tirar da mão do povo, o Senhor nos deu e nós podemos ler, nós podemos estudar e nós podemos conhecer. Diante dessa verdade eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a praticar o que nós ouvimos hoje. Que a tua palavra nos faça mais corajosos, mais fortes, mais confiantes, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos ajude a falar da tua palavra, nos ajude a meditar na tua palavra, nos ajude a não nos desviar da tua lei, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os nossos passos sejam firmes e fiéis a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.